Inspirado pelos muitos seriados com espadas que tanto gostava quando criança, George Lucas inicialmente pensou nos sabres de luz como objetos mundanos no universo de Star Wars. Mais tarde, ele acabou por limitar os sabres para uso exclusivos de usuários da força, e é sobre eles que falaremos hoje. Os sabres de luz, às vezes chamado de espada laser por quem não é familiarizado com o tema, foi uma arma usada normalmente pelos Jedi, Sith e sensitivos à força. Eram usados geralmente tanto para ataque, podendo cortar praticamente qualquer coisa de carne a portas reforçadas, quanto para defesa, podendo refletir tiros de blaster de volta para o seu atirador, e nas mãos de um Jedi experiente, poderia até mesmo absorver um Force Lightning. O propósito da criação do sabre de luz era de ser usado na resolução de conflitos, tendo sido pensados para ferir unicamente aquele que seu portador desejasse ferir. E em casos extremos em que a morte era necessária, os sabres serviriam para uma morte rápida, enquanto os Sith, por outro lado, preferiam usar as armas de forma que pudessem causar a maior quantidade de sofrimento possível para o seu alvo. Os sabres de luz eram também uma parte muito importante dentro dos rituais e cerimônias dos Jedi. Existiam sabres de luz que apresentavam uma configuração de potência mais baixa, não letal, que poderia ser utilizado para treinamento dos jovens aprendizes. Uma das tarefas de um Youngling Jedi para se tornar Padawan era conseguir seu próprio cristal Kyber e criar seu próprio sabre de luz. O ritual chamado de encontro, que falamos no vídeo sobre os cristais Kyber. E quando um Padawan tivesse sua cerimônia de passagem para Cavaleiro Jedi, teria sua trança cortada por seu mestre Jedi usando um sabre. Conseguir dominar o uso de um sabre de luz exigia muita habilidade e treinamento, sendo ainda mais aprimorado quando usado em conjunto da força. Os primeiros sabres de luz conhecidos foram os Proto Sabers, que possuem um design com fio, com um visual obsoleto e de lâmina única, e está presente no selo Legend Star Wars. Como os sabres de luz posteriores, o Proto Saber contém um cristal Kyber dentro do cabo, e o cabo emite uma lâmina de plasma. Ao contrário dos sabres de luz modernos, o Proto Saber precisava de uma unidade de alimentação externa, que parecia bastante incômoda. Um cabo se conectava à empunhadura do Proto Saber, enquanto sua outra ponta ia no adaptador de força externa, que era carregado nas costas ou no quadril. Os sabres de luz formam uma lâmina de plasma alimentada por um cristal Kyber, que é geralmente emitida por uma empunhadura de metal. E como é desenvolvido de forma pessoal, cada um tem suas próprias características. Cada peça pode ser esteticamente adaptada para uma das várias filosofias, ideologias e preferências pessoais do seu usuário. A Ordem Jedi do final da República Galáctica usava 4 categorias dessas filosofias, que eram também as bases estéticas para os sabres. Dever e determinação, paz e justiça eram de design simples, com a intenção de refletir o compromisso Jedi de uma vida de devoção à força e aos ideais da Ordem, enquanto natureza elemental e valor e sabedoria fariam uso de materiais naturais, fortes e resistentes, derivados da flora e da fauna para evocar a força viva. A Ordem Sith usa 2 estilos, paixão e força e poder e controle, ambos caracterizados por formas nítidas e fortes que exibem brutalidade, implacabilidade e desejo insaciável de supremacia de seus proprietários. Tem também proteção e defesa, que foi preferido pelos primeiros usuários da força durante os tempos antigos. Esta versão apresentava desenhos e inscrições com significados misteriosos. Acreditava-se que o estilo em si tinha a intenção de garantir o anonimato e simbolizar o distanciamento emocional do portador, que usaria seu sabre de luz exclusivamente para proteção pessoal. O material do sabre pode variar de liga simples de metal até o famoso fundido Hyzian, um tipo raro de ouro puro que pode ser encontrado no planeta Raiz Menor, no sistema Otomok. E apesar de não ser o convencional, também pode ser utilizado um cabo esculpido da árvore Brillark, uma madeira que era tão forte quanto o metal. O sabre de luz extrai energia de uma bateria específica para isso. As partes necessárias para montar um sabre de luz são circuitos de modulação e um portão de energia. Quando é necessário, inclui-se uma mortalha do emissor da lâmina, a matriz do emissor e algum tipo de ativador para ligar e desligar a arma. Algumas peças opcionais são, por exemplo, as cristas de punho ou ajustadores de comprimento de lâmina.
Geralmente, sabres de luz de lâmina única têm um anel para o cinto, podendo ser pendurado em um gancho de cinto ou um outro acessório que se encaixe no clipe. Matriz do emissor. A matriz emissora produz uma energia carregada positivamente em direção ao conjunto da lente. O casco externo da matriz emissora é feita de um supercondutor que permite que a energia alterada negativamente, que retorna da abertura do fluxo, volte para a célula de potência sem perda de energia. Anel estabilizador magnético. Circuitos de modulação de energia, ajuste do comprimento da lâmina, energizadores de campo de ciclismo, canal de energia da lâmina, lente. A lente concentra energia positiva por meio de um anel paralelo. Cristal focalizador, cristal primário. Cristais concentram a energia da lâmina de energia e determinam a ressonância harmônica e letalidade da arma. Bateria de energia Diatium. No universo Star Wars, Diatium é um material usado apenas em sabres de luz. Ele fornece uma grande quantidade de energia, poder forte o suficiente para alimentar os sabres de luz. Anel de vórtice de energia, mortalha de emissor de lâmina, segurança, evita acidentes com ignições indesejadas, punho, normalmente metálico, desenhado pelo usuário e encontrado nos mais variados modelos. O cabo constitui o corpo principal da arma, normalmente inclui garras de borracha para evitar escorregões. Alavanca de ativação, uma alavanca comum de ativação conectada aos circuitos internos. Os sabres de luz possuem tanto poder em sua lâmina que podem cortar quase qualquer coisa. Os ferimentos causados por sabres de luz raramente sangram muito, mesmo quando o membro é cortado fora. Isso porque a lâmina de energia do sabre acaba cauterizando o ferimento ao cortar. Além da lâmina de outros sabres de luz, existem alguns raros materiais capazes de resistir a uma lâmina de sabre. Alguns deles são a pele da bestazilo. Por exemplo, poderia desviar golpes de sabre de luz, mas é um material extremamente raro devido à extinção da espécie. Outro material capaz de repelir um golpe de sabre de luz é o Beskar, o aço feito de ferro especial encontrado apenas no planeta Mandalore. Também, ao invés de repelir, havia a armadura de Cortuz, que era feita por fibras de Cortuz, especialmente tecidas dentro de uma matriz protetora, sendo capaz de redirecionar a energia de um sabre de luz para si mesma, o que faria com que a lâmina do sabre se desligasse temporariamente ao entrar em contato com a armadura. Quanto à diferença de cor entre os sabres de luz, nunca foi exatamente especificado o motivo ou como funciona essa dinâmica, mas podemos imaginar que ela é influenciada pela escolha do cristal Kyber usado em sua montagem, e como muitos fãs sugerem, as características de seu portador. A cor mais tradicional usada pelos Jedi é a azul, usada por personagens famosos como Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker, e estaria associada à retidão e bravura do usuário. A cor verde estaria associada àqueles que prezam pela harmonia, cooperação, boa vontade e concordância, usados por Jedi mais experientes como Yoda e Qui-Gon Jinn. Dentro do selo Legend de Star Wars, o sabre verde também era muito usado pelos Jedi Consulari, aqueles Jedi que buscavam principalmente as medidas diplomáticas para espalhar a paz e a harmonia pela República Galáctica. Também dentro do Legends, temos a informação de que o sabre de lâmina roxa poderia significar a ambiguidade moral do usuário, o meio termo entre o azul e o vermelho. Existem muitos tipos de sabre de luz, como o sabre de luz de lâmina dupla de Darth Maul, cuja lâmina consistia em um cabo que projetava uma lâmina de ambas as extremidades, resultando em uma arma mortal semelhante a um bastão. Também temos outros exemplos, como o sabre de luz de lâmina dupla com dobradiças, um tipo de sabre de luz de lâmina dupla que podia se dobrar ao meio, tornando mais fácil de guardar quando não estava em uso. Ou também o sabre de luz giratório de lâmina dupla. Um sabre de luz giratório de lâmina dupla projetava uma lâmina de cada extremidade do cabo. No entanto, o cabo era tão longo quanto um sabre de luz de uma lâmina, com uma borda circular que, quando ativada, podia girar as lâminas ao longo de um trilho. Ou o sabre de luz dividido, que consistia em dois sabres de luz separados que se unem formando um sabre de luz de lâmina dupla. Ou ainda a lança do sabre de luz, que apresentavam duas lâminas de plasma amarela em cada lado do cajado. As lanças de sabre de luz foram usadas pela guarda do Templo Jedi. Outro bem famoso é o sabre de luz de cabo curvo, que tem um design que apresenta um cabo com uma curva embutida. Isso geralmente é feito para permitir que o punho se encaixe melhor na palma da mão, facilitando o uso de estilos de luta com uma mão, como a forma 2. Ainda existem outros bem mais estranhos, como o chicote de luz ou a pistola de sabre de luz e etc. Outro que ficou bastante famoso
nos últimos anos é o Darksaber, que é um sabre de luz antigo e único com uma lâmina preta que foi achatada, parecendo uma espada mais tradicional, em vez do feixe arredondado do sabre de luz padrão. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem um like para que mais pessoas possam saber desse conteúdo. Até a próxima!